Olá, povo de Deus, muito boa noite para você, minha amiga, meu amigo, boa noite, família divina, é isso aí, boa noite, que a graça bendita, que a paz, o amor de Deus, né, e é aquela consolação maravilhosa que vem do Espírito Santo do Senhor, seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em no nome do Senhor Jesus Cristo. E hoje, mais um Divino, o Divino é Vida, e hoje nós vamos continuar dentro daquele assunto de ontem, que é muito importante, porque ficou algumas coisas em aberto, né? Por exemplo, falando sobre uma pergunta de nossos telespectadores, e a questão do divórcio, o que a Bíblia fala sobre o divórcio, se as pessoas podem se divorciar ou não, com toda essa situação. E hoje nós vamos estar orando para Deus restaurar famílias, restaurar casamentos, e tem um assunto muito pertinente para nós aprendermos com o apóstolo Paulo, que ele escreveu uma carta para uma igreja falando sobre isso, literalmente sobre isso para uma igreja. A igreja ficava em Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 7, a partir do versículo 10, você vai até o versículo 15, são esses 5 versículos. Então, dentro de um contexto, está dando um ensinamento. Nós vamos ver sobre a questão sobre o jugo desigual em um relacionamento, jugo desigual dentro de um casamento. Então é aí que é importante a gente estar vigilantes, principalmente as pessoas que já conhecem a palavra de Deus. Precisamos aprender com as Sagradas Escrituras. João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, vendo como é importante nós conhecermos a verdade. É por isso que Deus fala para Josué: Josué, você quer ser vitorioso, você quer ter êxito em tudo aquilo que você for fazer, ser próspero no que você vai fazer, então medita na minha palavra. O grande erro nosso como cristãos nos dias de hoje é que nós somos preguiçosos, né? Nós não tiramos tempo para meditar na palavra de Deus. E se achamos ou encontramos algum texto das Sagradas Escrituras que choca com a vontade da nossa carne, ou que choca contra aquilo que nós estamos vivendo, tudo aquilo que nós acreditamos, daquilo que nós desejamos, nós excluímos e deixamos de lado, ou vamos buscar alguém que interprete a Bíblia de acordo com a nossa vontade. Não é assim? Mas nós não nos sujeitamos, nós não nos submetemos às Sagradas Escrituras. Isso é um grande erro da nossa parte. Por quê? Porque envolve a nossa eternidade. Eu vou estar sempre falando sobre isso. A nossa eternidade. A nossa vida aqui ela é transitória, a nossa vida aqui ela é totalmente passageira. Você pode ver, toda cidade tem uma funerária, tem um cemitério, porque as pessoas morrem, as gerações passam. Quer ver, vai lá naquele cemitério, tem um cemitério em Fortaleza muito antigo, né? Antiguíssimo, que é o cemitério São João Batista, antigo. Você vai ver lá gerações e gerações que passaram e que estão enterrados ali. Nós também vamos passar. Agora, o que diz a palavra de Deus lá em 2 Coríntios, no capítulo 5 e no versículo 10? Que todos nós vamos prestar contas, haverá uma prestação de contas diante de Deus por tudo aquilo que nós fizemos aqui na terra com o nosso corpo. Nós usamos o nosso corpo para fazer o quê? Bem ou mal? Nós ferimos, quebramos preceitos, os ensinamentos de Deus? Isso é justo? Quando você vê o decálogo, os 10 mandamentos lá em Êxodo, capítulo 20, aí fala o decálogo, os 10 mandamentos de Deus, você vai ver que tudo aquilo beneficia o próprio homem, beneficia a própria sociedade. Não é que Deus, por ser Deus, estabeleceu algumas regras e diz o seguinte, para estar comigo, para viver no meu céu, essas são as minhas regras, essas são as minhas leis. Não é isso. Aquilo que Deus deixou estabelecido, que nós chamamos de leis, elas têm o propósito de beneficiar e beneficia a própria sociedade, a própria família, o casamento, a união, a comunhão. Claro que também tinham os ritos cerimoniais, que aí era para a questão dos sacerdotes, que isso se cumpriu quando o Senhor Jesus Cristo veio e todo aquele ritual do sacerdotal, aquilo foi abolido, o próprio templo foi queimado e foi destruído. E nem tem mais templo. Hoje o templo somos nós. Mas a lei moral, essa permanece. E é essa que o Senhor quer que nós vivamos. E vivendo a lei moral, faz com que a sociedade viva em harmonia.
Quando você medita em Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 7, que ali é a carta magna do Rei dos Reis, que é a carta magna do Senhor Jesus Cristo para o seu povo, para a sua igreja, é uma bênção do Senhor. Se toda a sociedade do Brasil vivesse de acordo com a palavra de Deus, isso era um paraíso. Se o mundo vivesse de acordo com a palavra de Deus, era um céu na terra. Ele não colocou um jugo pesado. Existe por aí muitas religiões e muitas seitas que as pessoas colocam um jugo pesado sobre as pessoas. E outros dizem, eu não vou me sujeitar, vou me submeter a isso. Mas o que falta é o ensinamento. O que falta é o desejo do aprendizado, de querer aprender. Aí eu volto, conhecereis a verdade, ela te libertará. Então hoje nós vamos continuar o assunto de ontem sobre a questão do divórcio, sobre isso, porque tem muitas pessoas se separando. Há muitos casais que desistiram um do outro, desistiram da família. E o pior de tudo, famílias cristãs, cristãos, crentes. Isso aqui é terrível, isso que é muito triste, tá bom? Vamos para um breve, rápido intervalo, a gente já volta, porque o divino é vida. Que bênção de Deus, né? Já passou aí o intervalo, já voltamos e a gente vai para dentro das Sagradas Escrituras. Vou pegar aqui a minha Bíblia e vamos ler um texto juntos, onde fala sobre a estabilidade da família. A estabilidade da família. Esse é um tema, dentro de uma epígrafe, desse texto, do versículo 10 em diante, que vai até, na verdade, o versículo 24, mas nós vamos ler até o versículo 15, que diz assim: ora, aos casados, então já é um texto escrito para a igreja, direcionado aos casados. Ora, aos casados ordeno eu, mas o Senhor quer que a mulher não se separe do marido. O Senhor quer que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case, ou que não se case, ou que se reconcilie com o seu marido. Não se case, mas venha se reconciliar. A importância do reconciliamento. E que o marido não se separe da sua mulher. Então está falando para ambos, não se separe da sua mulher. No versículo 12, aos maridos digo eu, não, Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula, preste bem atenção, se algum irmão se casou com uma mulher que não é uma cristã, que não é crente em Cristo Jesus, e está consciente em morar com ele, não a abandone. E ela está consciente em morar com ele, não a abandone. Versículo 13, 1 Coríntios 7,13. E se a mulher que tem marido incrédulo, ela tem um marido incrédulo, ele não é um cristão, não é um crente em Jesus, e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Então ambos consentiam em viverem juntos, casados, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Né? Ali tem a mulher é crente, ou o marido é crente, ou o cônjuge é um descrente, não é crente em Cristo Jesus, mas os filhos estão sobre a bênção de Deus, porque ali tem um que é luz. Né? E diz assim, versículo 15, mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Se o descrente tomou a decisão, não quero viver mais com você, não quero viver com você e tal, porque eu não concordo com a sua vida de cristã, com a sua vida de cristão, e não quero mais viver, então que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nenhum está sujeito ao outro, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz, né? Que se depender de vós, como está escrito lá em Romanos 1:28, se não me falha a memória, o que depender de vós, tem de paz com todos.
Então a gente vê uma parte dentro desse versículo e diz assim, que se a parte... Então quando um cônjuge descrente não pode tolerar, não tolera a fé, né, que seu companheiro tem e quer se separar, o melhor é consentir. Que ele vem falar sobre a questão de um jugo totalmente desigual, a fim de preservar a paz na família. Romanos 12 e 18. Se possível, tenha paz com todos. Então o laço do casamento é quebrado somente pela morte, quando a pessoa veio a falecer, e o laço do casamento é quebrado também somente pela morte, ou no caso de um próprio adultério, quando nós nós vimos ontem em Mateus, que a pessoa, que o casal não se separe a não ser por causa de adultério. O que o apóstolo Paulo está escrevendo a uma igreja? Falando sobre a questão do jugo desigual. Do jugo desigual no caso de uma pessoa não ser cristã, não ter o conhecimento da palavra de Deus. E este casamento se tornou uma situação difícil. Outro também, tantos lares, né? Tem tantas pessoas que vivem em espancamentos, brigas e tantas coisas envolve, né? Envolve polícia, envolve lei, Maria da Penha, envolve uma grande situação terrível. Mas nós conhecemos muitos casos de pessoas que tomaram a decisão de orar pelo seu casamento, orar pela sua família. Deus quer que, na verdade, as pessoas se reconciliem, que preserve o matrimônio, preserve a família, a criação de filhos. Agora, Satanás veio com o único objetivo de matar, de roubar e destruir. Mas o Senhor Jesus Cristo veio para trazer vida, trazer vida. Então, você vê dentro da palavra do Senhor que tem um ali que tem luz, que é crente em Cristo Jesus, que é um cristão em Cristo Jesus e crê. Aí nós temos que nos mover pela fé, porque Deus é poderoso para fazer, Efésios capítulo 3, versículo 20, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. O nosso Deus é o Deus do impossível. Deus pode quebrantar corações, Deus pode quebrar os laços, mas você como uma cristã, como um cristão, vigie, porque às vezes você pode entrar dentro de um relacionamento já começando em um jugo desigual, e isso pode acarretar em problemas seríssimos depois, tá certo? Então não se deixe ser levado ou levada pelos sentimentos do coração, porque às vezes nós somos traídos pelo nosso próprio coração. Então coloque a Deus acima de todas as coisas, coloque o amor a Ele, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, de todo o teu entendimento, e viva para Ele e peça para que Deus trilhe o seu caminho em nome de Jesus. Amém? Nós vamos orar, mas antes nós precisamos falar do nosso patrocinador, Grupo Zelo, que tem patrocinado aqui o Diário Divino, também tem patrocinado o próprio Instituto Logos, o maior grupo de funerárias e cemitérios do Brasil, literalmente do Brasil, se faz presente em 14 estados do Brasil, mais o Distrito Federal, com mais de 4 milhões de associados. O Grupo Zelo chegou em Fortaleza, então vai fazer um plano de assistência familiar, Grupo Zelo, vai comprar um jazigo em um cemitério parque do Grupo Zelo, grupozelo.com ou ligue 3487-7272, Grupo Zelo, tudo a ver, né? Vamos falar com o Papai do Céu, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, que haja equilíbrio, Senhor, na família, sobre os casais. Nós vimos que é possível quando uma pessoa, mesmo que não seja um crente ou uma crente, mas consentiu em viver devido ao amor, há uma santificação nesse casamento. Mas também fala da questão de um jugo desigual. Senhor, que toda a barreira da divisão e da separação sejam quebradas e que toda essa família possam ser salvos em Cristo Jesus. Desde o homem, a mulher, os filhos, venham se converter a Cristo Jesus, se arrependendo dos seus pecados, das suas transgressões, dizendo, chega de ídolos e de toda a idolatria e se voltem para Jesus, de corpo, alma, espírito, entendimento, e no nome do Senhor Jesus. Nós repreendemos todo o mal e que as bênçãos do Senhor estejam sobre esta casa, sobre essa família,
Em nome de Jesus, Espírito Santo, que o nome de